Uma semana atrás, eu tava no Twitter e eu vi essa imagem. O iceberg de Florianópolis atualizado 2023. Eu comecei a pesquisar as entradas dele e eu cheguei numa conclusão, junto com vários comentários do Reddit, né? Que tava faltando bastante coisa. Várias coisas que eu pesquisei eu não consegui achar nada sobre também, e eu acabei decidindo fazer uma atualização do iceberg eu mesmo. Eu deletei várias das coisas que tinha no de antes e também adicionei várias. O resultado disso, o iceberg de Florianópolis 2025, é o que eu vou analisar nesse vídeo. Eu devo dizer que isso aqui é brincadeira, nada disso aqui é sério. Eu não defendo a credibilidade de nada dessas coisas. É tudo no Minecraft, se vocês me entendem. Enfim, peço desculpas pela gravação porca, pela edição porca. Eu não sou um youtuber, eu só quero postar, né, a explicação de tudo isso e esse é o jeito mais fácil de fazer. Último recado, eu vou ser bem breve no iceberg inteiro. E vamos lá, sem mais delongas. Começando na primeira tier, o primeiro nível do iceberg, a UFSC. UFSC é Universidade Federal de Santa Catarina, eu estudo lá. É um universo paralelo dentro de Florianópolis, daria no iceberg esse lugar sozinho. Enfim, Figueirense e Havaí. Sinceramente você já sabe sobre eles, né? Continuando. Praça 15 é a principal praça de Florianópolis, lá que fica a Velha Figueira, lá que ocorreu a Novembrada, que tá aqui no iceberg também. Em 82 é lá onde tinha os carnavais, hoje em dia de vez em quando enfeitam ela. Enfim, próximo à Ilha da Magia, é como chamam a ilha, isso é devido ao fato de que não só a ilha é linda, mas tem um folclore muito rico, tem histórias de bruxas, lobisomens, isso tudo eu meio que abordo aqui no iceberg também. Guga é um tenista brasileiro, foi o melhor tenista do Brasil e se aposentou em 2008. Manezinho, é claro. Concerto da Ponte Ercílio Luz, a ponte ficou fechada de 91 até 2019. Mais de 600 milhões foram gastos para consertar ela e, só para fofocar um pouco, um professor meu do ensino médio falou que, como não fazem uma manutenção específica nela, ela vai dar problema de novo em um tempo. Iguatemi é o nome antigo do shopping em Vila Romana. Mudou por alguma coisa de movimento de ações, algo assim, não entendi direito. Agora na segunda tier tem Floripa Mil Grau, é uma empresa de mídia aqui de Floripa que faz memes, notícias, enfim. A Feijoada do Cacau é um evento que acontece no aniversário dele, dia 15 de junho. Ele é um jornalista famoso aqui, um clássico jornalista de Florianópolis. Dizem que tem uma putaria enorme nas festas dele, reúne a elite da cidade. Eu nunca fui lá, então não sei, né? Muçulmano é um youtuber que faz vídeos de rap aqui de Florianópolis. Ele já fez um vídeo pelado na beira-mar, pelado aparentemente, né, porque tava borrado. Hoje em dia ele faz conteúdo infantil. Zinga é o apelido dado pro bairro dos ingleses. Queca é uma pastelaria clássica aqui de Floripa, tem várias localidades aqui na ilha, talvez no continente também, não sei. Floriano Peixoto é o segundo presidente brasileiro. A cidade se chama Florianópolis em homenagem a ele, porque ele meio que fez um massacre aqui, então não restou ninguém da oposição para se opor a isso, e aparentemente ele nunca nem pisou na ilha. Compro ouro se refere a várias pessoas que tem no centro que ficam gritando compro ouro, compro, pago bem no ouro, coisa assim, eu não entendo qual que é a deles, nunca tentei comprar ouro deles, enfim. Das Aranha é uma banda de reggae rock aqui da ilha, possivelmente o maior ato musical da história de Florianópolis. Lendas das Bruxas se refere a várias histórias de bruxas que tem aqui na ilha, por isso também, de novo, Ilha da Magia. Algumas delas são que uma bruxa, né, a Conceição, se apaixonou por um índio chamado Peri, e não deu certo isso aí, o Peri chorou um monte, daí deu na Lagoa do Peri, e a Conceição, não sei o que deu com ela, deu na Lagoa da Conceição. Tem outras histórias também de quando as bruxas fizeram uma grande festa, só que esqueceram ou não quiseram chamar o diabo, e o diabo em troca transformou elas em pedras, pedras que podem ser encontradas nas praias de Itaguaçu. Por causa dessas e várias outras lendas, tem várias referências a bruxas pela ilha também. Vila Romana em cima do mangue se refere ao fato de que o shopping Vila Romana está em cima do mangue, não era pra estar, né? Cortaram muitas árvores para construir ele, bem paia. Indo agora para debaixo da ponta do iceberg, temos Desterro, nome antigo de Floripa de 1673 até 1894. Novembrada é uma manifestação que aconteceu contra o João Figueiredo da ditadura militar
em 30 de novembro de 1979. Isso ocorreu na Praça 15, principalmente, como eu falei antes, e teve a participação de um jornalista chamado Mosquito, que também está aqui no iceberg. Brookhaven é mais um ponto de encontro do que um bar, né? O pessoal fica ao redor da Brookhaven, na verdade, que fica no centro-leste da cidade. Lá tem uma boa parte do povo alternativo de Florianópolis, volta e meia algum deles toma um exposed bizarro que fez alguma coisa muito louca. Franklin Cascais é um cara que dedicou a vida dele para pesquisar a cultura açoriana, a cultura aqui da ilha. As histórias de bruxas, as histórias de lobisomens, várias coisas foram publicadas através dele, publicadas com a influência dele, coisa assim. Terminais desativados se refere ao Tijar, Tisac e Ticap. O Tisac hoje em dia serve como abrigo indígena, o Ticap serve como um ecoponto e o Tijar foi feito no lugar errado, aparentemente. Os três foram desativados em 2005. Antonieta de Barros é uma das pessoas mais impressionantes aqui da ilha. Ela foi a primeira mulher negra a assumir o mandato popular do Brasil. Ela defende a emancipação feminina, o apoio à educação e escreveu a própria lei do Dia do Professor. Ela pegou um cargo de deputada em 1937 e até 2012 foi a única pessoa negra a ter sido deputada catarinense. A mãe dela trabalhou para o Vidal Ramos, que foi o pai do Nereu Ramos, o único presidente catarinense. Gabriel Perano aparentemente é uma influência aqui de Florianópolis. Eu não conheci ele até o iceberg anterior, então não sei muito o que dizer. Ele encontrou Deus. Fritz Miller é um naturalista alemão, muito importante para a biologia, porque ele foi um dos maiores defensores do evolucionismo, era um amigo de Darwin, grande apoiador de Darwin, inclusive, e ele apoiou ele com evidências vindas de crustáceos que ele estudou aqui, em Floripa. Betonada é uma festa universitária, aparentemente se chama betonada porque fazem bebida numa betoneira. Deu umas polêmicas assim por atos carnais que aconteceram no meio da festa. Cruz de Souza é o principal poeta naturalista brasileiro. Ele é aqui de Floripa, aparentemente estudou com o Fritz Miller, né? Foi aluno dele. E ele lutou contra o racismo durante a vida dele e não viu sucesso durante a sua estadia no nosso mundo, né? Agora para a quarta tier, começamos com Figueira na Série A. Acredite ou não, Figueira já teve na Série A na década passada algumas vezes. Jacarés do Iguatemi se refere a jacarés de papo amarelo, que podem ser encontrados lá pelo Vila Romana. Mortes nos shoppings se refere a casos de homicídios, suicídios que acontecem aos redores ou nos shoppings aqui de Florianópolis. O caso mais famoso é de um reitor da UFSC que cometeu suicídio no shopping Beira-Mar. Chafariz no Ticem é porque já teve um chafariz no Ticem e demoliram ele porque ele estava vazando. Pida era um dos bares mais famosos por perto da UFSC. Ele fechou, só que até hoje a praça que ficava por perto dele é chamada de Praça do Pida. Apagão de 2003 é um incidente que ocorreu em 2003 de um botijão que explodiu durante uma manutenção de cabos na Ponte Colombo Salles, que deixou a cidade num apagão por mais que 55 horas. Deu mais que 30 milhões em danos, inclusive. O Olá Marilene é um meme aqui de Florianópolis, né? Bem famoso, inclusive, que é um professor Salve Vieira da UFSC, que falou tainho, vinho e muito sexo. O Homem do Chifre é um personagem famoso aqui da ilha, né? Um cara que andava com um megafone e chifres, ficava fazendo propaganda, fazendo graça. Morreu em 2017. Indo para a quinta tier, terremoto em 2018. Em 2018 teve um terremoto de magnitude 3,6, com epicentro a 70 km da ilha. A maior parte dos reportes veio do norte da ilha. Anhatomirim é uma ilha que fica aqui perto de Floripa. Já deu muita merda lá, inclusive já foi dominada por espanhóis, usada como estação para os feridos durante a Guerra do Paraguai, local de isolamento de doentes com febre amarela, e foi onde o querido Floriano Peixoto fez o massacre dele. Dito isso tudo, o nome da ilha em Guarani significa Pequena Ilha do Diabo. Estranho, né? Especulação imobiliária é uma fonte de problemas aqui de Florianópolis, é por causa deles que desde os anos 70 o preço de todos os imóveis está crescendo, por causa disso também que o crescimento urbano da cidade foi extremamente desordenado. Vale a pena pesquisar sobre eles, vai ter mais expansão também nas merdas que eles já fizeram aqui no iceberg. Vou fechar dizendo que tem planos de indústria para Florianópolis, planejamento urbano, já tiveram vários,
Só que a especulação imobiliária meio que faz o que eles querem, e se esses planos vão pra frente ou não tem muito a ver com se eles deixam ou não. Corpos do Rio Vermelho refere a como o bairro do Rio Vermelho é frequentemente usado para desova de corpos. Tem corpos encontrados em dunas, parques, rodovias lá, etc. Só pesquisar e aparece um monte de notícias sobre. Agulha para fogão. Honestamente eu nunca vi esse cara, mas falaram que tem um cara que aparece bastante lá no centro vendendo agulha para fogão, fica anunciando isso aí faz anos. Nunca vi ele. Pedra da Galheta é o que eu também não entendo muito. Lá na trilha da Galheta tem informações rochosas que não se sabe de onde vieram. Elas têm uma relação com o solstício e dizem que ele tem um negócio sagrado sobre elas, enfim. Indo para a próxima tier, eu já perdi a conta. Relatos de lobisomem. No iceberg anterior tem várias entradas relacionadas ao lobisomem e dentre as que eu encontrei tem a história de uma mulher que foi atacada por um lobo. O lobo arrancou uma parte do vestido dela, daí ela foi lá falar com o marido dela e viu que tinha pedaços de vestido na boca dele, então ele era um lobisomem. Tem o tal do lobisomem da palhoça, que dizem que um lobisomem morto foi encontrado na palhoça, mas era na verdade só imagens de um lobisomem feito por um artista plástico americano. Também tem a história do lobisomem espectral, que é uma casinha que era assombrada pelo fantasma de um lobisomem que morreu. Bastante coisa. Elefantes espalhados na ilha é um negócio que teve em 2015, que várias esculturas bem bonitinhas de elefantes foram espalhadas na ilha e fazia parte de um movimento chamado Elephant Parade. Gorete é uma figura lendária do Carianos e dos Jogos do Havaí. Ela tem deficiência, né? E uma história meio triste, que saiu recentemente. Ela foi violentada e teve uma filha por causa disso. Filha não, gêmeos, né? E a filha dela deu entrevista, falou um pouco da Gorete, de como foi a vida dela. Uma história bem interessante. Quem é Mr. Frog? É uma pichação que tem lá no bairro da Trindade, né? Escrito Quem é Mr. Frog, e também uma marca que tem em vários lugares, Mr. Frog. Não sei quem é Mr. Frog, só é algo bem reconhecível lá na Trindade. PGC, o primeiro grupo catarinense, é a facção dominante aqui da ilha e de Santa Catarina. Surubão da Galheta é de uma praia nudista chamada Praia da Galheta, né? Tem ou tinha áreas para suruba lá, né? Onde você pode encontrar várias camisinhas. Lógico que vai ter suruba numa praia de nudismo, né? Roberto Carlos, candidato a vereador. O Roberto Carlos cover é um cara que se veste de Roberto Carlos, que fica lá por perto do mercado público. Ele concorreu pelo POD a vereador em 2024, não conseguiu o cargo, infelizmente. A próxima tier começa com Tican Tican via Tican, que é um ônibus bugado que apareceu lá no Tican. ET da Praia Mole foi visto em 2018 e foi coberto por uma matéria famosa da NDTV em que um cara chamado Marcos Dias tentou descrever. Essa descrição virou meme pelo Floripa Mil Grau. Por final, um meteorólogo chegou e desmentiu o negócio falando que é um balão solar, ou seja, você pega um saco de lixo e infla ele conforme fica mais quente, ele vai subir e vai lá em cima aparecer um OVNI, aparentemente. Morador do ponto de ônibus da Receita Federal. Por perto da Receita Federal tinha um ponto de ônibus e de 2021 a 2023, pode olhar no Maps, tem um cara que morava no ponto de ônibus de lá. Não se sabe por que ele estava lá, não se sabe por que ele sumiu de lá, não se sabe se ele ainda está vivo. Bizarro. Senadinho é um café histórico aqui de Florianópolis que durou de 1948 até 2019. O João Figueiredo, na sua vinda muito popular aqui em Florianópolis em 1979, foi lá. O especial de um inscrito é um meme em que um guri pega o celular e começa a agradecer o primeiro inscrito do canal do YouTube dele, e esse guri chamado Renan é daqui de Floripa. Eu não sei se ele ainda mora aqui, mas ele continuou o canal do YouTube dele por um tempo, não consegui achar as redes sociais dele, aparentemente ele mudou de redes. Trilha do Homem da Oração é um negócio até que complexo, eu tenho certeza que eu não vou falar tudo que tem lá, mas a princípio tem runas megalíticas lá em que as pessoas vão pra abraçar, basicamente uma pedra gigante que você pode ver foto de turista abraçando, e ela foi feita por um indivíduo bem interessante, eu não tenho o nome dele aqui, mas se vocês pesquisarem vocês conseguem achar o criador da trilha do Homem da Oração. Na próxima tier tem o Castelo da Lagoa. É um castelinho que fica escondido por perto da lagoa e ele é propriedade privada, então não pode entrar lá, mas tem fotos do interior dele no Maps.
Velho que pula no aro de facas é um velho que pulava no aro de facas lá no Ticem. Ele fazia o maior showzinho, passava um tempão falando, e eu quero dizer um tempão mesmo, ele passava muito tempo dizendo que ia pular no aro, e ele pulava, mostrava bastante medo fazendo isso, e tem vários atos parecidos com os dele no Brasil todo. Esse aí de passar um tempão falando que vai pular no aro de faca. Batalha da Alfândega é uma batalha de rap que acontece lá no centro toda quinta-feira, e eu vi uma menção do Zóio nela. Jean foi preso. Primeiro, Jean Loureiro, o ex-prefeito de Florianópolis, foi preso em 2019 por ter quebrado o sigilo da polícia na Operação Chabu. Visita do Papa. Em 1991, o Papa João Paulo II visitou Florianópolis e passou a noite no Colégio Catarinense. Passaram tantos alertas, com medo de atentado de acontecer, que menos gente veio do que esperado. 30 anos depois da vinda dele, construíram um obelisco em sua homenagem. Eu esqueci de citar na tier anterior, então vou falar agora. Zé Perry é o apelido que os moradores do Campeche deram pro autor do Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry, perdão a pronúncia. Ele visitava periodicamente a ilha e hoje em dia tem a Rua Pequeno Príncipe em homenagem a ele, assim como o hino do Bloco do Nodinho do Carnaval é uma homenagem a ele. Forte Araçatuba é um forte que fica numa ilha que fica no sul de Florianópolis, e eu incluí ele aqui no iceberg porque eu achei a história dele engraçadinha. Pouco tempo depois que ele foi inaugurado, já começaram a falar que a situação lá estava feia, que ele estava mal mantido, que estava quase em ruínas, e foi assim por quase toda a história dele, até começarem a usar ele como treino de tiro. Então ficavam atirando nele, coitado desse lugar, eu achei engraçadinho e botei aqui. Tubarão-baleia no Campeche. Em 2020, perto da ilha do Campeche, avistaram um tubarão-baleia de aproximadamente 10 metros, falaram que já viram ele antes. Próximo tier, temos Lendas do Camirela. O Camirela é um lugar bem importante para Palhoça e com isso tem várias lendas sobre ele, né? Voltando naquela história que contei sobre as bruxas que não convidaram o diabo para a festa delas, tem uma versão em que elas não convidaram um gigante. Esse gigante veio a ser o Camirela. Ele ficou tão triste que ele chorou um monte e isso criou os mares. E aí ele entrou num sono profundo, né? Ficou num torpor, e isso é o monte, um gigante adormecido. Tem também uma história de que ele é um vulcão, né? Uma teoria. Várias coisinhas aí do Camirela que são bem legais. Dizem que esse vulcão já entrou em erupção, e isso deu nas pedras de Itaguaçu, ao invés do diabo ter transformado as bruxas, enfim. O furacão Catarina ocorreu em 2004 e foi um evento extremamente raro. Ele atingiu o sul do Brasil em força máxima, então a gente sentiu ele. Ele foi a única tempestade já registrada com força de furacão nessa parte do Oceano Atlântico. Gambás temperados é um incidente que ocorreu em 2016 num restaurante chamado Chalé do Camarão. Acharam 2 gambás temperados e 2 gambás vivos presos lá. Aparentemente estava dando problema de gambá no restaurante e resolveram resolver desse jeito. Vale constar que eles disseram que eles não serviram carne de gambá para ninguém. Teleférico Thyssen-Ufsc. Em 2013, o prefeito César Souza fez um plano de meter um teleférico que conectava o Thyssen e a Ufsc através do Morro da Cruz. O plano nunca saiu do papel e mesmo se tivesse passado ia dar bastante treta porque ele ia passar por cima da Praça do Pídeon. Acabar com um lugar que tinha sido recém-reformado. O Parque da Luz foi um cemitério. Em 1841, o Parque da Luz foi inaugurado como um cemitério. Em 1920 ele deixou de ser para dar entrada para a Ponte Estrelos. Hélio Costa versus Andressa Urach. Em um programa da Record, o apresentador Hélio Costa estava com a Andressa Urach, estava apresentando a biografia dela. Na biografia dela, aparentemente, ela menciona que ela já se prostituiu, e ele, ouvindo isso, ficou muito nervoso, começou a gritar com ela, humilhou ela, até ela chorar. Um tempo depois ele pediu desculpas, foi bizarro. Avaí 11-2 Figueira. A maior goleada no clássico da ilha foi em 1938, em que o Avaí goleou o Figueira de 11-2. Os 2 gols do Figueira foram gols contra do Avaí. Avião bateu no Cambirela. Em 1949, um avião caiu no Cambirela e na época foi o acidente aéreo mais fatal da história do Brasil. O iceberg anterior diz que o governador morreu no Cambirela, e isso é porque um governador já morreu em um acidente de avião, só que foi 2 eventos separados, enfim. Divórcio da Alô Marilene. Em 2024, ele anunciou o divórcio. Tem uma fala meio triste aqui que eu anotei. Ela disse que não estava mais feliz comigo. No dia do aniversário dela, eu esqueci de dar um abraço pela manhã. Daí voltei para almoçar e depois saí novamente. Quando voltei de noite, não tinha mais nada. Ela já tinha se mudado. Ele tá buscando pretendentes, né, hoje em dia.
E ele procura uma mulher independente financeiramente, disposta a amar e que gosta de tainha e vinho. Avistamento de OVNI. Tem várias histórias de avistamento de OVNI aqui em Floripa. Tem na Costeira, aparentemente no Morro na Cruz, na Beira-Mar. São várias histórias, todas elas são bem parecidas, né? Tipo, eu acho que eu vi um negócio. Não, na verdade, talvez seja um cometa. Enfim, eu decidi colocar tudo no mesmo lugar. Ernesto Maia é embaixador de Marte. Ele era um artista plástico que atuava aqui em Floripa e ele falava de Marte como se fosse essa terra distante, que é linda, bem florida. Era bem legal, era tipo esse paraíso. E ele se declarou embaixador de lá. Arregadão Lanches. Eu não sei qual que é a disso, tava no último iceberg, eu achei o nome engraçado e eu deixei. Uma lanchonete aqui de Floripa. Túnel da Catedral. Tem várias teorias sobre um possível túnel que tem na catedral, se ele vai pro Hospital da Caridade, se ele vai pra Alfândega, enfim, qualquer lugar no centro. E tem um post num blog de um jornalista que fala que ele ganhou um tour desse túnel e deu na Capela do Rosário, que fica na frente daquele escadarão lá no centro. Tem várias outras histórias de túneis em capelas aqui em Floripa, eu não sei porquê. Viajante do Tempo da UDESC. Tem uma história contada na UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina, de um estudante que andava por lá com roupas no estilo 1920 e um dia ele só sumiu. Possivelmente ele viajou no tempo. O post sobre isso, inclusive, foi feito pela própria UDESC. Minotauro do CFM. CFM é o famoso labirinto da UFSC e, por ser um labirinto, associaram com o Minotauro e além do Minotauro, um labirinto, não sei o que. Inclusive o CFM é um lugar bem backrooms aqui de Floripa, se vocês me entendem. Desterro era de Laguna. Até 1726, quando a cidade foi emancipada, a gente pertencia à vila de Laguna. Naninha. Presta atenção que sua notícia foi encoberta. Em 2020, um menino foi morto na Costeira pela PM. Ele tinha 12 anos e insistiram que ele tinha relações com o tráfico. Ele tem 2 irmãos que morreram para a polícia também nos 2 anos anteriores por estarem envolvidos com o tráfico, mas, de acordo com todo mundo da vizinhança dele, ele não tinha nada a ver. Mesmo assim, a polícia fez lei de silêncio depois de matarem ele em todo mundo, ameaçaram o povo de lá. E nos 3 dias de protesto que tiveram por causa da morte dele, atiraram balas de borracha nos protestantes e gás lacrimogêneo. Meteoro da Joaquina. Em 2019 foi visível na praia da Joaquina e do Campeche umas bolas luminosas caindo no mar. As pessoas acham que foram fragmentos de meteoro. Macron. Não é da minha época, então eu não sei muito como descrever ele. Aparentemente ele era um roqueiro ícone aqui de Florianópolis e as músicas dele eram bem ruins. Ele era uma figura que não dava muito de se levar a sério, aparentemente. Laico Xavier. Uma figura que andava bastante pela UFSC pedindo para imprimir coisa para ele, enfim. Filho do Duque de Windsor e já foi reconhecido governador de SP por várias pessoas de lá, de acordo com ele. Ele quer ser presidente da República e ajudar com a miséria e problemas de moradia. Caso Samuca. Samuel Pinheiro é um cara que passou golpe em várias pessoas aqui de Floripa. Ele falava basicamente: tu me dá dinheiro, eu te devolvo mais depois. E ele sumiu com esse dinheiro, tomou vários processos e até hoje de vez em quando aparece pichações escrito Samuca, não esqueci. Inclusive, ele tá sumido, ninguém sabe onde é que ele tá. Vida Inteligente é um programa da TV Floripa que fala de vários assuntos bizarros. Mencionaram pra mim, eu decidi assistir um pouquinho de um episódio. E só isso já foi muito louco. Vale a pena dar uma olhada se vocês gostam de uns assuntos muito loucos mesmo. Guardião da Ilha do Campeche. Seu Newton, o único morador de lá, é um cara que simplesmente gosta muito da ilha e decide morar lá. Ele expulsa pessoas fazendo bagunça, jogando lixo ou dá bronca nelas, né? Numa entrevista ele falou de como ele passa o dia todo conversando com a esposa dele que mora aqui em Florianópolis por telefone. Naufrágio do Pântano do Sul. Em 1954, um barco transportando carvão naufragou numa praia do Pântano do Sul. Tiveram que enterrar um cara na areia para ele não morrer de hipotermia e até hoje dá para ver o barquinho afundado lá no mar quando fica maré baixa. Inclusive, ele atrapalha bastante a pesca de tainha lá. Sereia de lixo da lagoa. De 2020 a 2023 tinha uma estátua de uma sereia na lagoa que, de acordo com o artista, ela foi recheada com resíduos que foram coletados na região da antiga ponte. A estátua foi removida para dar espaço para nova ponte. Eu Amo 221 é uma conta que fica falando que ama a linha 221 de ônibus aqui. Ela fica fazendo memes, declarando amor à linha de ônibus, e tem uma conta antítese dessa que é
221 Tirano, e com isso apareceram várias outras contas para várias outras linhas de ônibus. Eu que fiz a conta da linha 184, sim, muito foda. Os artesãos da Praça 15. Eu pisei na bola com essa entrada aqui, eu quis dizer os hippies da Praça 15, enfim. Eles andavam por lá, tinha um movimento todo hippie que ficava na Praça 15, tem charges feitas sobre eles, enfim. Aparentemente eles sumiram durante o governo da Angela Min. NFT do Parque Tupã. O Parque Tupã é um parque de diversões que ficava no centro em 2023. Ele era bem paia, pelo jeito o pessoal falava que ele tremia um monte, não era muito seguro. Enfim, eles fizeram uma NFT, não sei como se conseguir essa NFT, mas eles de fato têm uma NFT, pode pesquisar. Fausto Guimarães é um sinólogo que é muito associado com a relação que Florianópolis tem com a China, né? As evidências de estadia chinesa aqui antes dos portugueses, bem maneiro, cara interessante. Padre Alfredo. Esse padre era um arqueólogo e ele era daqui da ilha, ajudou na escavação do sambaquis, coisa assim. Ele tem uma história com a Pedra do Santinho, que era uma pedra com inscrições pelo jeito, que era venerada pelos pescadores do Santinho e deu o nome ao bairro, né? Ele com a equipe dele só roubou essa pedra e depois de um tempo ela sumiu. No ano que ela sumiu, foi um ano ruim de pesca pelo jeito. Pedra bem importante pro Santinho que ele só roubou. Até hoje ele é o arqueólogo com mais escavações do Brasil e foi fundador do Museu Homem do Sambaqui. A morte da Joaquina. A parente tinha uma rendeira lá na lagoa que era muito firmeza e um dia ela ficou vislumbrada com a beleza da praia e foi pega pela maré. Ela saiu boiando nas suas rendas e sumiu. O nome da praia é dado em homenagem a ela. Luz misteriosa do Canto da Bota. Tem relatos de luzes que são avistadas no Canto da Bota e é bizarro que são relatos bem parecidos vindos de pessoas diferentes. E sempre falam que a luz se comporta de uma forma bem específica e ela não faz mal. Submarino nazista U-513. Ele foi abatido em 1943 por um avião americano. O submarino estava querendo atrapalhar o comércio dos aliados, enfim. Ele afundou na costa catarinense, né, a 75 km da ilha. Em 2011, a família Schumann encontrou ele. O Preço da Ilusão. Filme de 1957 filmado no centro de Florianópolis. Ele tem 115 minutos, só que só os últimos 7 restam. O resto foi perdido em incêndios, não se sabe como eles foram perdidos honestamente. Não assistiram a versão final do filme até ela ser estreada, então saiu com vários erros de continuidade e áudio não sincronizado. Chegaram a falar que tinha que tirar meia hora de filme para ele ser no mínimo viável. E em 62 tentaram regravar ele, e ficaram surpresos como o centro não mudou quase nada de 57 para 62. Fizeram um documentário sobre ele chamado Filme que Ninguém Viu. Assombração de Inhatomirim. Como eu falei sobre antes, Inhatomirim é o palco de muita merda que aconteceu aqui na cidade. Por exemplo, um massacre, né? Então, há relatos de gritos que escutam por lá, aparições, sabe? Fantasmas de talvez muitas pessoas que morreram lá, quem sabe? Árvore dos Enforcados é uma árvore que fica aonde? Em Inhatomirim. Aparentemente enforcaram pessoas nela, né? Florianópolis é uma colônia chinesa. Não é o jeito que foi dito no outro iceberg de 2023, e eu coloquei nesse também porque eu achei interessante o jeito que foi escrito, né? Isso tem a ver com as pesquisas do Fausto Guimarães que eu mencionei antes. Tem caracteres chineses que foram encontrados aqui datados de antes da vinda dos portugueses. Tem várias referências, não me aprofundei tanto nisso, mas é bem interessante e tem muita chance de ter tido chineses aqui antes dos portugueses, é o que eu quero dizer. Carimbador da UFSC. Eu não encontrei nada pesquisando disso, eu peguei de comentários que tiveram a respeito do que colocar no iceberg. Aparentemente tinha um cara nas festas da UFSC que injetava AIDS nas pessoas. Bem paia. Show fantasma do Andrea Bocelli, não sei como é que fala o nome dele. Em 2009 era para ele vir aqui dar um show de fim de ano e a prefeitura pagou 2,5 milhões para ele fazer isso. Ele não veio por erros da organização e afins, e todos os responsáveis por isso foram absolvidos. Ilha das Três Irmãs e a Terra Plana. Pesquisando o outro iceberg, eu não achei nada no Google disso, mas a IA do Google de pesquisa conseguiu dar uma resposta que eu achei que faz bastante sentido. Do Pântano do Sul dá pra ver a Ilha das Três Irmãs, e falam que isso comprova que a Terra é plana, porque se fosse curvada não daria pra ver por conta da curvatura. Hospital Colônia Santana.
Fundado em 1943, a proposta dele era de um hospício, né? Então era para abrigar as pessoas transtornadas ou loucas da cidade. Acabou que era só um canto para você mandar qualquer pessoa que estava perturbando a vida pública ou para mandar mulheres histéricas, entre aspas. Inclusive, tem vários relatos de maridos que só iam lá e deixavam as mulheres deles nesse lugar e abandonavam elas. Enfim, ele tem vários relatos de abuso, né? Terapia por eletrochoque. Hoje em dia é um hospital psiquiátrico e volta e meia tem relatos de abuso também. Neném da Costeira é um chefe do tráfico aqui da ilha. Máfia russa. Em 2024 foram presos 6 russos num esquema de lavagem de dinheiro aqui em Floripa, em meio à Operação Briansky da polícia. Também tem histórias de mulheres russas que vêm pra cá ter filhos por causa da cidadania. Não sei se essas coisas estão conectadas, né? Claro. Casa Mal-Assombrada do Monte Verde. Tem um post que relata que numa casa no Monte Verde, o marido matou a mulher e em seguida seus 2 filhos, e depois se matou. Moradores seguintes da casa relataram que ouviram vidro quebrando, coisas arrastando e portas abrindo durante a noite, além de verem pessoas desconhecidas interagindo em cômodos da casa. A casa é abandonada hoje em dia, apesar do bom estado da foto. Elon Musk falou de criar uma SpaceX na Lagoa. Tem uma reportagem que ele mesmo está conversando sobre como ele foi no restaurante da Lagoa depois de ter passado a noite aqui e foi conversar com o garçom e estavam falando para ele: não cria SpaceX, pelo amor de Deus. E o garçom veio falar para ele que se for criar para não ir para a Lua, que isso a gente já fez, tem que ir para Marte. Chegando agora no fundo do iceberg, temos o filho do Sirotsky. Esse é um caso de estupro que aconteceu com um aluno de 13 anos do Catarinense em 2010. 2 meninos do Catarinense levaram uma guria para um apartamento, embebedaram ela e violentaram ela de várias formas diferentes. Esses 2 meninos eram filhos de pessoas influentes aqui da cidade e saíram impunes desse processo. Inclusive com um dos estupradores se achando nas redes sociais, falando que fez mesmo e que não vai ser pego de qualquer forma. O mistério do voo 303. Em 1980, um avião bateu no Morro da Virgínia, em Ratones. Os mistérios são que ninguém sabe o porquê do acidente, já que a caixa preta quebrou, e ninguém sabe o paradeiro de R$400 mil em joias que estavam sendo levadas para abrir uma joalheria aqui em Florianópolis naquele voo. As joias foram coletadas pela polícia e guardadas numa caixa, só que quando foram abrir essa caixa depois só tinha pedras ali dentro. Ainda falando sobre a polícia, um dos socorristas ficou tão traumatizado que ele se interessou em estresse e trauma, coisa assim, que ele virou professor de psicologia organizacional para a polícia. Voltando para o acidente, 2 filhas do dono da Kerish morreram nele, e dos 4 sobreviventes tinha uma mulher que acabou morrendo uma semana depois. Essa mulher era médica e 2 anos antes da tragédia ela operou a moradora do sítio mais próximo do local da queda. Os moradores desse sítio inclusive foram os primeiros socorristas da cena. Operação Moeda Verde. Em 2007 houve uma investigação que condenou em primeira instância 16 pessoas e 6 empresas, sendo determinada a demolição de beach clubs e um hotel em Jurerê. Uma empresa chamada Bitasul era mais envolvida e também o Open Shopping lá do Jurerê, no esquema. O caso abordava o pagamento de propina para conseguirem licenciamento ambiental. As pessoas foram liberadas dias depois, deixando o caso parado, e no final as empresas não tiveram que pagar nada e várias pessoas saíram impunes. Mais uma das aventuras muito legais da especulação imobiliária. Presença maçônica na ilha. Fora as várias lojas maçônicas que tem por aqui, a Praça da Fraternidade, perto do Ticem, foi feita e aprovada por influência maçônica. Tem um papel da UFSC que detalha bastante o envolvimento deles aqui na ilha, e que eu acho bem interessante é o envolvimento deles com as políticas neoliberais daqui, porque eles têm bastante influência em políticos e donos de empresa, e com isso eles conseguem fazer vários movimentos políticos, várias decisões fora do olho do público e fora do processo democrático. E para quem não sabe, a maçonaria também tem bastante envolvimento com o liberalismo, por isso neoliberais. Didi Allen, pacifista antidrogas. Os alunos de História da UFSC pregaram uma peça num programa do César Souza, falando que tinha um roqueiro que era antidrogas e pacifista e eles estavam celebrando ele. Esse roqueiro, o Didi Allen, é um dos punks mais loucos que já existiram. Ele morreu de overdose, jogava merda na plateia dele. Esse cara era, muito louco. Demônio da Prefeita Osmar Cunha. Na Prefeita Osmar Cunha tinha um bug no Google Maps, que já foi consertado, que você entrava lá e aparecia um breu. E nesse breu você conseguia ver uma figura, e essa figura era muito bizarra, por isso chamaram de Demônio da Osmar Cunha.
Inclusive isso aí tá no fundo do iceberg do Google Maps, pra quem conhece. Hotel Chacina. Em 2018, 2 homens foram para um apart hotel em Canasvieiras para cobrar dívidas trabalhistas. Eles pegaram o dono e amarraram ele e a família toda dele. Eles asfixiaram um por um, resultando em 5 mortes. Mistério do incêndio da antiga alfândega. Em 1866, o prédio da alfândega antiga misteriosamente explodiu e entrou em chamas, deixando 10 mortos. 10 anos depois, foi inaugurado o prédio da alfândega de hoje em dia. Finca do Ribeirão. Há relatos de que num carnaval no Ribeirão foram vistos vários homens fazendo uma fila, com cada um penetrando o outro. Tem comentário no YouTube que falou que um desses caras foi candidato a vereador no passado. Soldado invade a TV Cultura. O soldado invadiu a TV Cultura em 1986 e falou que a vida dele tava uma merda, citou que nada que ele faz é reconhecido, não tava recebendo salário pelo jeito. E durante o negócio convenceram ele a largar os 5 revólveres que ele trouxe e pegar o microfone. Durante a conversa apareceu a polícia, meteram uma arma na cara dele e tiraram ele de lá. Anos depois fizeram uma reportagem com ele já velho, e ele falou que nos próximos 2 dias disso ele foi torturado de várias formas e ficou com um mandato de prisão aberto para ele, então ele não conseguiu arranjar emprego. Teve que virar jardineiro e na época da reportagem, em 2019, ele estava estudando direito. Uma coisa interessante que mencionaram é que aparentemente consertaram a situação do salário para os soldados depois dele, menos para ele. Agora a última entrada do iceberg atualizado 2025 Florianópolis, morte do Mosquito. O Mosquito era um jornalista aqui de Florianópolis, foi muito presente na Novembrada. Ele tinha um blog chamado Tijoladas do Mosquito. Nesse blog ele foi a principal pessoa a denunciar o caso de estupro que teve do filho do Sirotsky. E dias depois da cobertura dele, que ele também denunciou que não estavam cobrindo esse caso, ele foi encontrado morto, enforcado na casa dele. Não só todo mundo conhece ele falou que ele não se mataria, como dias antes ele falou que ele ia deletar o blog e deletou, não porque ele mudou de ideia, mas para proteger a vida dele, e foi encontrado morto. Então eu acho que vocês conseguem entender o que isso quer dizer. Enfim, isso foi o Iceberg, obrigado para quem ouviu. Passei várias madrugadas, mas essa tá sendo mais uma madrugada. Tô gravando isso aqui num carro, tá super calor. Obrigado pra quem ouviu. Vai acabar a bateria do meu celular, vou ter que parar de gravar logo. É isso. Faltou alguma coisa? Fala nos comentários. Eu narro mal? Me xinga. Eu narro bem? Me elogia, mas saiba que eu namoro e tô muito feliz. É isso, gente.